Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu quero trazer hoje uma meditação que é fruto de uma mensagem que eu preguei no último domingo, no nosso último encontro na Alternativa Reformada. Essa mensagem teve um problema técnico na gravação e não pôde ser gravada. Então eu vou trazer ela aqui novamente em forma de um estudo, não sei como vai ser exatamente, mas eu quero trazer para vocês essas reflexões que eu considero muito importantes. Então, se você puder acompanhar comigo, prestar muita atenção, preparar o seu espírito, a sua alma para receber essas verdades, vai ser muito bom. Quero ler o trecho da Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, Atos foi escrito por Lucas, e ele escreve no capítulo 2, a partir do versículo 41, o seguinte: Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Esse é o versículo 41. Lucas está narrando que após a pregação ousada de Pedro, na sequência ali os apóstolos receberam o Espírito Santo e Pedro fez uma pregação, uma belíssima pregação, testemunhando acerca da obra de Cristo e chamando as pessoas ao arrependimento. E após essa exposição da palavra de Deus, Pedro falando pelo poder do Espírito Santo, 3.000 pessoas vieram a Cristo. 3.000 pessoas se converteram. E a partir do versículo 42, Lucas passa a narrar como essas pessoas, esses novos crentes em Jerusalém, os que moravam em Jerusalém, como essas pessoas passaram a viver. Existem relatos, existem narrativas de outros lugares, em outras situações, de como os crentes, os primeiros cristãos viviam. Esse relato aqui trata-se da vida dos cristãos em Jerusalém. E diz, a partir do versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nós temos aqui mais uma vez um relato de como os primeiros cristãos em Jerusalém viviam. O livro de Atos é um livro histórico, é um livro que traz narrativas. Lucas escreve quais foram as ações do Cristo no poder do Espírito Santo através dos apóstolos. Ele nos traz o que eles fizeram, e isso precisa ficar bem claro. O que tem aqui é a narrativa de como os primeiros cristãos em Jerusalém viveram e o que eles fizeram. Tem que deixar isso muito claro para ficar evidente que nós não temos que viver desse modo. Não é o meu desejo, a minha vontade que as pessoas da nossa comunidade vivam assim, exatamente assim. Que as pessoas saiam vendendo as suas propriedades e bens e trazendo esse dinheiro, essa renda para a igreja. E aí a gente passa a se reunir todos os dias, já que ninguém mais tem trabalho, já que ninguém mais tem casa, ninguém mais tem empresa, todo mundo vende o que tem e a gente passa a se reunir todos os dias para fazer reunião de oração, para se encontrar, para fazer louvorzão. Não é isso que nós temos que fazer. Isso é como os primeiros cristãos em Jerusalém viveram. E isso trouxe para eles uma série de consequências. Paulo depois tem que pedir uma oferta especial a outras igrejas para que as igrejas pudessem socorrer os cristãos de Jerusalém. Porque o que aconteceu aqui é que o cara, ele vendeu a oficina, ele vendeu a padaria, ele vendeu a sua propriedade, vendeu os seus bens, ele vendeu a sua fonte de produção, de onde ele gerava a sua renda, e depois vários desses irmãos começaram a passar necessidade. Então não é algo que nós devemos olhar e procurar viver literalmente desse jeito, não.
Mas é inegável que esses irmãos experimentaram um mover do Espírito na vida deles, de tal modo que o que norteava as suas vidas não era a usura, não era a ganância, não era a avareza. Eles se desprendiam daquilo que tinham, eles não consideravam nada como sendo propriamente seu e abriam mão disso de forma generosa para entregar, para que outras pessoas fossem beneficiados com o fruto do seu trabalho, da sua venda, dos seus bens. Então, que Deus agiu através dessa igreja, agiu, isso é inegável. O Espírito Santo moveu esses irmãos. Houveram excessos? Houveram excessos. Mas nós podemos aprender com alguns princípios aqui. Eles exageraram em alguns pontos, mas é possível que nós entendamos a necessidade de sermos cheios de Deus para que esse desprendimento, para que nós não fiquemos tão apegados àquilo que nós consideramos nosso para servir outras pessoas. E o que mais chama a atenção aqui, para mim é o grande milagre, é a tônica desse texto, é a transformação da multidão do versículo 41 em comunidade a partir do versículo 42. Quando nós olhamos 3.000 pessoas, uma multidão em geral vive se acotovelando. A multidão é um conjunto de individualidades, de pessoas querendo, cada uma, chegar no seu objetivo. Por isso é tão necessário no reino de Deus que a multidão, um grupo de pessoas onde cada um procura se satisfazer, onde cada pessoa é, na verdade, um indivíduo lutando pelos seus interesses, é muito importante que a multidão se transforme em comunidade, que a multidão se converta em comunidade. Veja só a tônica desse texto. Por exemplo, se você pegar o verso 42, traz a palavra comunhão e partir do pão. Depois, no 43, todos estavam cheios. No 44, mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. No 46, todos os dias continuavam a reunir-se. Eles estavam constantemente unidos. A tônica desse texto aqui é a comunhão. É o senso comunitário, o senso de pertencimento a algo que é maior do que as pessoas, maior do que as individualidades. Eu faço parte de algo que é superior, que é maior do que a mim mesmo. É o senso comunitário. E o que eu quero falar aqui é da vida em comunidade em 4 palavras. Eu acredito que emergem dessa leitura, saltam dessa leitura, 4 expressões que norteiam a nossa vida em comunidade. Você faz parte de uma comunidade cristã? É bom que a sua comunidade, a começar por você, tenha essas características, tenha essas palavras como tônica que norteia as relações, que norteia o senso, a vida comunitária. E a primeira palavra que eu quero comentar com vocês aqui hoje é a palavra crescimento. Uma vida em comunidade potencializa o crescimento saudável. E não apenas um crescimento numérico, como nós vimos que aconteceu aqui, mas o crescimento, em primeiro lugar, espiritual. Observe como essas pessoas, elas cresciam naquilo que nós consideramos hoje os pilares de uma espiritualidade saudável. Elas cresciam, elas se desenvolviam com base na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão, na ceia do Senhor. Elas se desenvolviam, elas se potencializavam, elas cresciam na doutrina. Elas tinham os apóstolos para ensiná-las, para falar com elas sobre aquilo que Jesus os orientou que eles deveriam falar. Eles tinham uma prática de comunhão, de se reunir, de estarem juntos. Eles oravam, eles partiam o pão. E observe, nós estamos falando de comunhão. Então, todas essas características, esses pilares de uma vida espiritual saudável, eles precisam ser colocados de um ponto de vista comunitário. Eles aprendiam a doutrina de forma comunitária. E é assim que nós devemos ser.
Nós precisamos aprender a doutrina dos apóstolos de modo comunitário. Como nós temos acesso à doutrina dos apóstolos hoje? Nós temos acesso através da Bíblia Sagrada. Nós temos acesso através daquilo que os apóstolos deixaram escrito para nós, os registros dos evangelhos, os registros da aplicação desses evangelhos às igrejas. Nós temos a doutrina dos apóstolos através da leitura do texto sagrado. E como nós devemos ler, como nós devemos acessar a doutrina dos apóstolos? De modo comunitário. Isso não significa que você não pode individualmente ler a sua Bíblia na sua casa. Pelo contrário, você deve fazer isso. Você deve ter um momento de leitura, de estudo, onde você procura ler a palavra de Deus, ler as Escrituras e aprender delas. É óbvio que isso é necessário. Mas ler em comunidade significa mais do que ler em conjunto na igreja. Ler em conjunto com outras pessoas reunidas presencialmente. É mais do que isso. Ler de forma comunitária é ler levando em consideração o que a comunidade da fé já descobriu, já se desdobrou, já se debruçou sobre os textos que nós lemos. Nós temos uma tradição que, ao meu ver, precisa ser respeitada. Há uma frase que diz: a tradição é a fé viva de pessoas mortas. O tradicionalismo é a fé morta de pessoas vivas. Não confunda tradição com tradicionalismo. O que nós precisamos levar em consideração é que há 2000 anos as Escrituras vêm sendo lidas, vêm sendo debatidas, questões polêmicas são questionadas, questões controversas são tratadas, e é muito esquisito, é muito estranho que eu hoje, já depois de tudo isso, chegue a uma conclusão que ninguém jamais chegou. Inclusive, se você, lendo o texto bíblico, chega a uma conclusão inédita, que ninguém, em 2000 anos de tradição, em 2000 anos de pessoas se debruçando sobre as Escrituras, se ninguém chegou à conclusão que você chegou, provavelmente você está errado. Porque nós precisamos aprender a ler a Bíblia de modo comunitário. E isso passa também por entender que eu não estou lendo esse livro sozinho. Eu leio esse livro a partir de lentes, de uma tradição que eu sou herdeiro. E é importante que nós entendamos a tradição bíblica, a tradição evangélica, a tradição protestante, reformada, ou seja qual for a sua tradição. Entenda que você faz parte de uma tradição e você precisa ler a Escritura de modo comunitário. Crescer na fé só é possível de modo comunitário, porque é em comunidade que nós oramos uns pelos outros. Aqui fala da oração. Como é importante nós nos reunirmos para orar uns pelos outros. Você poder se abrir para alguém, para que essa pessoa ore por você e que você ore por essa pessoa. Como é importante nós estarmos juntos para celebrarmos, para comemorarmos o corpo e o sangue do Senhor Jesus, a ceia do Senhor. Como é importante nós estarmos em comunidade, nos reunindo para levarmos as cargas uns dos outros. Por isso aqui estão os pilares de uma vida cristã saudável, onde essas coisas são feitas e desenvolvidas em comunidade. E claro, aqui também ocorria o crescimento numérico. Veja só o versículo 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando uma igreja busca desenvolver uma vida comunitária, pode ser, o Espírito Santo pode fazer com que essa igreja cresça. Tem igrejas que explodem, crescem repentinamente, tomam a cidade, se tornam notáveis dentro da comunidade, da sociedade. Já outras não. Aqui não existe uma regra, como eu disse, nós estamos lendo o que ocorreu com os irmãos em Jerusalém. Não quer dizer que isso aqui é uma receita de bolo, que se nós seguirmos exatamente o que está aqui, o mesmo acontecerá com a gente. Não é isso. Mas pode ser que
que o Espírito Santo faça com que a sua igreja, tendo uma vida em comunhão, em comunidade, cresça. Mas uma coisa é certa, uma igreja, por maior que ela seja, não será saudável se não houver vida comunitária, se não houver sentimento, um espírito de comunidade. A segunda palavra que eu quero destacar é generosidade. Uma vida em comunidade abre o nosso coração e o nosso bolso. Você quer ver se uma pessoa foi afetada pelo Espírito Santo? Veja como essa pessoa trata o dinheiro. Se ela encara o dinheiro como um Deus, se ela trata os seus bens, as suas posses como ídolos, ou se ela é uma pessoa generosa, uma pessoa que abre mão, uma pessoa que contribui, que ajuda ao ver alguém necessitado. Como eu disse, houveram excessos, mas é importante ver que esses irmãos, por estarem cheios do Espírito Santo, eles desconsideraram totalmente o que era seu em favor do outro, do necessitado. O princípio da generosidade que nós enxergamos aqui nesse texto é espetacular. E preste atenção como aquela pessoa que é generosa não precisa de normas, de leis, de regrinhas. Vocês já ouviram aqueles questionamentos, ou talvez já fizeram esses questionamentos? Eu já fiz esse questionamento na vida. Mas peraí, eu tenho que dar o meu dízimo, é do bruto ou é do líquido? Eu preciso dar realmente 10% para a igreja? A oferta, qual é o percentual? O que eu preciso dar de oferta? Quanto eu posso dar? Geralmente, essas perguntas, por trás delas, tem o seguinte: qual é o mínimo que eu posso gastar com Deus e com a sua obra para que Deus me aceite? Qual é o mínimo que eu preciso fazer para que eu não fique mal com Deus, para que Ele continue me abençoando? Qual é o mínimo que eu posso doar para que eu não seja taxado de uma pessoa que não é generosa, de uma pessoa que não contribui? Geralmente é isso que está por trás. O generoso não pensa nada disso, ele vê a necessidade e ele vai de encontro à necessidade para resolvê-la. Ele vê naquilo que ele pode ser relevante, naquilo que ele pode contribuir e contribui. Ele vai para cima. E isso tudo sem esperar recompensa. Não é porque Deus vai dar o dobro. Não é porque alguém prometeu que Deus vai dar 10, 100 vezes mais. Não, ele faz porque é assim que ele é. O Espírito Santo mudou o coração dele e é assim que ele age. Ele age com generosidade. Porque tem pessoas que confundem as coisas e pensam que a igreja é uma plataforma de investimento. Que investindo na igreja, que dando o seu dinheiro na igreja, Deus torna-se credor dessa pessoa. Deus agora é obrigado a retribuir, a pagar essa pessoa, porque afinal de contas ela contribuiu na igreja. Definitivamente não. Infelizmente, essa perspectiva de mercado, de negociação, de negociata, eu faço para que Deus me retribua, isso vai para além da questão financeira. Quantos de vocês já não ouviram alguém dizer que quer ir para a igreja para ver se melhora a vida? Já ouviram isso? Pessoa dizer: nossa, minha vida tá zoada, viu? Tá tudo errado, tá tudo dando errado. Eu tô precisando ir para a igreja para ver se as coisas melhoram. O que está por trás disso? A pessoa quer ir para a igreja porque talvez o mundo afetivo, emocional dessa pessoa está desmoronando. Então ela quer ir para a igreja para Deus consertar as emoções dela. Ela quer ir para a igreja porque ela está desempregada, então a vida dela está zoada, está precisando de emprego, então ela vai para a igreja para Deus arrumar um emprego para ela. Ela quer ir para a igreja porque ela precisa casar, ela quer casar, ela está com vontade, até agora não arrumou ninguém, então ela vai para a igreja na esperança de que, buscando a Deus, ela crie créditos com Deus para que Deus então se torne obrigado a abençoar essa pessoa. Gente, nessa perspectiva, Deus torna-se apenas um viabilizador dos sonhos e dos projetos dessa pessoa. Deus não é o fim.
Deus não é a finalidade da pessoa. A pessoa não vem até Deus porque reconhece os seus pecados e porque entende que não há esperança, como disse Pedro. Para onde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Não é nessa perspectiva. Ela vem porque ela precisa se utilizar de Deus, ela precisa se valer da religião e da divindade para que finalmente ela consiga atingir e alcançar os seus objetivos particulares, pessoais. O generoso, a generosa, contribui, ajuda, porque ele entende a importância da solidariedade. Ele se coloca no lugar do outro. Ele entende a importância da causa. Ele entende a necessidade da contribuição e ele contribui. E é claro, essa generosidade, ela se mostra em questões financeiras, mas também em questões afetivas, em cuidado. Aquela pessoa que está sempre disposta a ajudar. Vê alguém empurrando um carro na rua, para ajudar a empurrar. Vê alguém numa situação onde a pessoa precisa de ajuda, de auxílio, para poder auxiliar. Gasta tempo com as pessoas que ama, dá tempo com generosidade, trata com carinho a família, os filhos. Por quê? Porque a pessoa é generosa. Assim viviam esses cristãos em comunidade. A terceira palavra é alegria. Alegria é a terceira palavra. Uma vida em comunidade é uma vida em celebração. Por isso há alegria. Tem uma irmã que nos acompanha aqui que me mandou uma mensagem perguntando sobre por que nós utilizamos na Alternativa Reformada, nas nossas postagens, nos nossos convites para os nossos encontros, várias vezes nós colocamos celebração da vida, comunhão e celebração, dia de celebração, dia de celebrar a vida. Ela me questionou: Vinícius, por que vocês falam tanto de celebração? Porque a gente não utiliza tanto o culto, domingo é o nosso culto, não, domingo é o dia de celebração. Por que a gente utiliza tanto essa celebração? Porque a vida cultica, uma vida que está em Cristo, que está cheia do Espírito Santo, é uma vida que tem motivos e mais motivos para celebrar, para se alegrar. Quando nós olhamos para essa passagem, por exemplo, o verso 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Essas pessoas não estavam aqui de caô, elas não estavam aqui de zoeira ou sem querer estar aqui. Eles estavam em comunhão, esses primeiros cristãos estavam juntos porque queriam estar. Às vezes nós olhamos para essa primeira igreja, para o nascimento dessa igreja, nós olhamos para esses irmãos como se essa igreja aqui, inicial, fosse a nossa igreja atual. Então nós olhamos com um olhar já poluído para esses irmãos, para esse grupo de irmãos. E quando nós fazemos isso, nós perdemos de vista que, se nós formos sinceros e honestos com a leitura do texto, os apóstolos não estavam fundando denominações aqui. Eles não estavam fundando, criando igrejas, impérios. Eles não estavam fazendo isso. Eles pregavam Jesus, eles falavam sobre as obras, os feitos de Jesus no poder do Espírito Santo, e as pessoas eram convencidas pelo próprio Espírito Santo que levava a uma conversão verdadeira, uma mudança de rota, uma mudança de mente, a uma convicção, a uma mudança de consciência de que elas agora precisavam viver em Cristo. E essas pessoas, transformadas pela verdade do Evangelho e pelo poder do Espírito Santo, elas queriam estar reunidas, elas queriam estar juntas. O texto aqui diz que elas se reuniam e elas estavam sempre ali com alegria e, algumas versões dizem, e singeleza de coração, simplicidade, sinceridade de coração. Estavam ali porque queriam estar. Quantos de vocês já não foram em algum movimento religioso, algum culto, alguma missa, porque tinham que ir? Não queriam estar lá, mas tinham que ir.
Quantas pessoas já não tiveram um pensamento de não, já tem 2, 3 domingos que eu não vou, se eu não for nesse o pastor vai me cobrar, eu preciso ir, porque senão aquele irmão, aquela irmã vai me encher o saco, eu preciso ir, como um cumprimento de algo religioso. Não é isso que eu entendo que deve ser uma vida cristã comunitária. Uma vida cristã saudável é uma vida onde os membros da comunidade querem se reunir porque se alegram juntos, porque estão felizes juntos. Porque essa reunião, que era a tradução da alegria, do desejo de estarem juntos, se tornou depois, no desenvolvimento religioso, se tornou depois quase que um dogma, quase que uma regra. Você tem que estar na igreja todo domingo. O domingo que você não for na igreja, você está em pecado. E eu digo a vocês, sem medo de errar, com base nas Escrituras. O serviço a Deus é um serviço com alegria, com base na alegria. Nada vai acontecer com você se você não for na reunião domingo. Nada vai acontecer com você se você faltar numa reunião de domingo para passar um tempo com a sua família, para ir numa festa de aniversário. Nenhuma maldição vai cair sobre a sua vida porque você faltou num culto, porque você priorizou a família, porque você estava passeando, porque você estava viajando. Gente, a vida em comunidade, a vida em Cristo é pautada pela alegria, pelo desejo de comungar, pelo desejo de estarmos juntos e não pela obrigação, pelo peso. E observe que aqui elas queriam estar juntas todos os dias. Era no templo, no pátio e de casa em casa, para falar sobre essa nova vida em Cristo. É uma alegria que as movia a estarem juntas. E com isso, queridos, eu quero dizer, os nossos encontros precisam ser cheios de alegria, cheios de vida, cheios de vontade de estar junto, de partilharmos a vida, de celebrarmos aquilo que Deus tem feito através de nós e em nós. Algumas igrejas, denominações gostam de tratar a reunião como o culto solene, né? É o culto solene, é a missa solene. E a palavra solene tem a ver com aquilo que é suntuoso, majestoso, com formalidades. E eu entendo que essas pessoas que gostam de se referir às reuniões como culto solene, elas estão querendo destacar a formalidade e a necessidade de temor diante de um momento em que a igreja se congrega para louvar a Deus. Mas não sei para vocês, para mim a palavra solene me lembra, justamente por causa disso aqui, me lembra coisa chique, me lembra, sei lá, formatura, me lembra velório, até velório é uma coisa solene, me traz à mente uma coisa mais formal, triste. Eu prefiro usar a palavra celebração. Esses encontros desses irmãos eram simples, orgânicos, singelos, cheios de alegria. E o verso 43 diz que esses irmãos, todos eles, eram cheios de temor, o que mostra que não é a solenidade que produz temor no nosso coração, mas a alegria do Espírito dentro de nós. E nós chegamos à quarta palavra que, ao meu ver, salta desse texto e nos orienta numa vida comunitária. A palavra simpatia, porque a vida em comunidade encanta a sociedade. Dá uma olhada no último versículo que nós lemos, o verso 47, diz: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Essa era a característica desses irmãos. Eles eram simpáticos. E é isso que nós devemos pensar. A nossa comunidade é uma comunidade simpática. A igreja brasileira é uma igreja simpática, gente. Quando nós olhamos alguns nomes que são referências do evangelicalismo brasileiro, às vezes você vai ver os vídeos do cara, o cara tá sempre brigando, ele tá sempre esbravejando com alguém, ele tá sempre irritado, ele tá sempre em combate, sempre em conflito. O cara é um cara bélico, a mulher é uma mulher bélica, tá sempre brigando, sempre rixosa. Essa era uma comunidade de irmãos simpáticos. Eu não estou dizendo que esses irmãos negociavam a verdade de Deus ou a doutrina dos apóstolos por causa da simpatia. Não! Eles estavam fundamentados na palavra, na doutrina dos apóstolos
e eram simpáticos. A forma como eles viviam chamava a atenção da comunidade, da sociedade ao redor. Eles viviam de modo que se serviam mutuamente. Eles viviam uma vida diaconal, quer dizer, uma vida de serviço, uma vida de entrega, uma vida de renúncia. Eles não eram conhecidos pelas críticas ferrenhas que eles faziam ao paganismo romano. Eles eram conhecidos por serem uma comunidade de amor. Eles eram conhecidos pelo serviço. Jesus já havia dito no Evangelho de João: as pessoas conhecerão, saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Aqui está o distintivo de uma comunidade cristã. Uma vida em amor, onde os ternos afetos são desenvolvidos, onde há espaço para o diferente e ele é acolhido, onde as pessoas não são rechaçadas e desprezadas por serem diferentes de nós. Nós precisamos criar nas nossas comunidades um ambiente de amor. As pessoas precisam olhar para nós e perceber em nós simpatia. A simpatia que é produzida pelo Espírito da verdade, cujo fruto principal não é a afronta, é o amor. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Esse é o fruto do Espírito. Jesus era pecador? Não. Jesus gosta do pecado? Jesus gosta da prática pecaminosa? Não. Entretanto, é curioso perceber como nos evangelhos Jesus estava sempre rodeado por pecadores. Sabe por quê? Jesus gostava de estar entre eles. Jesus estava sempre entre essas pessoas que eram consideradas desprezíveis na sociedade, os pecadores, os publicanos, as prostitutas. Jesus estava sempre entre essas pessoas e eles, os pecadores, gostavam de Jesus. Daqui entra também uma reflexão, uma pergunta que nós devemos nos fazer. Por que os pecadores, por que as pessoas que nós consideramos as pecadoras, os ímpios, por que as pessoas do mundo, como nós gostamos de chamar, por que essas pessoas não gostam da igreja? Por que essas pessoas não gostam de nós? Por que nós não somos simpáticos como era o nosso Senhor Jesus Cristo, que estava sempre rodeado por essas pessoas e essas pessoas, os pecadores, se sentiam à vontade diante do Senhor Jesus? Eu quero terminar mencionando uma história de Mahatma Gandhi, um líder hindu que lutou por liberdades civis da Índia contra a opressão inglesa no século XX. E Mahatma Gandhi era um pacifista, ele entendia que essa revolta contra os ingleses deveria acontecer de modo não violento. Mahatma Gandhi se valia, vez ou outra, de passagens do Sermão do Monte, palavras de Jesus. E um missionário, um pregador, Stanley Jones, questionou Gandhi, porque Gandhi não era cristão, ao contrário, fazia críticas ao cristianismo. E o pregador perguntou: por que você, Gandhi, rejeita Jesus? Por que você rejeita a palavra de Deus, os seus ensinamentos? E Gandhi disse para ele: não, peraí, eu não rejeito o seu Cristo, eu amo o seu Cristo. Eu só creio que vocês, cristãos, são muito diferentes do seu Cristo. Isso é um tapa na nossa cara. Porque a verdade é que tantas vezes nós falamos de Cristo, nós citamos passagens bíblicas, nós citamos a Escritura e vivemos de modo tão diferente. Nós temos uma boa retórica acerca do Evangelho, acerca de Jesus, mas às vezes vivemos de modo tão contraditório com aquilo que professamos. Isso traz à nossa mente várias situações de contradição. Por exemplo, como um português cristão iria falar do amor de Deus para um negro escravizado por ele? Como um espanhol pregaria, falaria da liberdade que há em Cristo Jesus
para um indígena cuja família foi capturada por esse mesmo espanhol para trabalhar nas minas de prata? Como Gandhi poderia ver a beleza do Evangelho e a liberdade que há em Cristo Jesus se os cristãos ingleses oprimiam a Índia de Mahatma Gandhi? Trazendo para mais perto de nós, como nós queremos que as pessoas nos ouçam falando de Jesus, falando de Natal, do nascimento, da esperança, da encarnação de Cristo, se o que sai dos nossos lábios são palavras de inveja, palavras de maldição, xingamentos, palavras ofensivas que jamais deveriam estar nos lábios de alguém que se diz cristão, cristã? Como nós vamos falar da obra do Espírito Santo e daquilo que ele operou no nosso coração se nós só produzimos frutos de mágoa, de ressentimento, nós não perdoamos, nós não aceitamos que alguém pense diferente de nós, nós nos levantamos de modo odioso contra qualquer grupo que se coloque contra nós? Como nós vamos trazer para o nosso lado os católicos, os espíritas, os de religião africana, os testemunhas de Jeová, se nas nossas críticas a essas pessoas, muitas vezes nós somos injustos, nós falamos de coisas que nem eles falam, nós fazemos uma crítica desonesta para essas pessoas e para esses segmentos? Como nós vamos falar de Jesus, alcançar essas pessoas desse modo? Nós precisamos da simpatia que só o Espírito Santo pode trazer aos nossos corações. Queridos, eu espero que essa palavra tenha falado com você, que Deus abençoe a sua vida e que você viva sob essa perspectiva de uma vida comunitária. Você não pode ser cristão solo, você não pode servir a Deus sozinho, sozinha. Deus te criou, Deus nos criou para uma vida conjunta, comunitária. E eu espero que Deus abençoe você e a comunidade da qual você faz parte. Em nome de Jesus. Amém.